A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de nós iniciarmos o nosso programa, quero parabenizar hoje a nossa querida jornalista, que está hoje lançando o seu segundo volume do livro Petrópolis, O Comércio de Ontem, a Saudade de Hoje, no Colégio Santa Isabel, né? Carolina Freitas. Nós tivemos o prazer de entrevistá-la aqui, batemos um papo gostoso sobre a nossa cidade, sobre o nosso comércio. É o segundo volume dessa obra, hoje prefaciada pelo desembargador e também acadêmico, colega dela de academia, doutor Miguel Pachá. Estamos aqui, estará hoje sendo lançada a partir das 17h30 no auditório do Colégio Santa Isabel. Né? Vamos lá prestigiar a Carolina, porque é importante, sempre que uma obra literária é lançada, é sinal de que a cultura da nossa cidade está em movimento, está crescendo. Né? Isso é muito legal. Também quero parabenizar a nossa colega de bancada do programa Debate 1550, que vai ao ar às segundas e quartas e sextas, às 17 horas, pelo comando do nosso colega radialista, a voz do Petrópolis, Jorge Luiz, né? A nossa querida Olivia Wendling, que aniversariou ontem. Olivia, nossos sinceros parabéns, muito carinho para você. Mas não se esqueça que nós vamos cobrar um pedaço do bolo, hein? Isso é praxe e não vamos deixar passar em branco. Bem, amigos, nós hoje vamos bater um papo aqui, ter o prazer de entrevistar o coach Bruno Christ, personal trainer, formado em educação física, professor e nutricionista. Ele une tudo que é bom de uma vez só. Assim que é bom. Bom dia, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Paulo. Quero te agradecer o convite para participar do programa. Estou muito feliz com o convite, muito entusiasmado em poder falar sobre a minha militância aí na saúde preventiva e no autocuidado, que é o meu grande foco de trabalho. E, como falei contigo, eu tenho um grande desejo de tentar aumentar, né, capilarizar esse meu conhecimento aí para toda a cidade. E a Rádio Imperial é um excelente instrumento para isso, né? Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Quero lembrar a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial que podem nos ouvir pela rádio, diretamente, pelo radinho, AM 1550, pode nos ouvir pelo dial, né? Lá também no aplicativo do Radiosnet. É só chegar lá no Radiosnet, procurar a Rádio Imperial de Petrópolis, ó, clicar. Estamos rumo a 1 milhão de acessos. Estamos chegando lá. Incrível. Né? Afinal, nós somos a rádio mais ouvida da região serrana, primeiríssima colocada. E também estamos na página do Facebook para quem quiser nos ver ao vivo e a cores. Agora, vai lá no Facebook da Rádio Imperial, clica lá, dá seu cliquezinho, bate papo com a gente aqui, que nós vamos estar muito contentes com essa participação de vocês. Ô, Bruno, afinal, saúde é tudo, né? É a base, né? Sem a saúde a gente não anda. Né? Exatamente. Para começar, qual a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Então, na verdade, o termo dieta, Paulo, é muito pejorativo, né? Me preocupa um pouco esse quadro de a gente ficar chamando de dieta, mas normalmente, né, quando a gente cursa a faculdade de nutrição, dieta é a sequência de alimentos que você faz durante o dia. E quando a gente fala de reeducação alimentar, o que acontece com a nossa cultura nutricional brasileira?
A gente, infelizmente, a gente ainda carrega uma necessidade de consumo de nutrientes como excesso de carboidrato, por exemplo, né? A nossa cultura alimentar, né? O padrão café da manhã com pãozinho, aí depois vem arroz, feijão, um tubérculo, uma batata, uma farofinha que vem também da mandioca, aí depois à tarde faz um outro lanchinho com pão novamente, e o jantar muitas vezes ou você troca por um lanche, ou você come de novo um padrão parecido com o almoço. Esse padrão alimentar que a gente segue culturalmente, ele está gerando muitos problemas para a saúde no geral, né? A gente vê hoje a maioria das doenças crônicas que a gente passa hoje em dia, né? Diabetes, pressão alta, obesidade, essas doenças são baseadas basicamente no excesso de carboidrato. Então, assim, que quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente tem que procurar um padrão alimentar específico para o que você gasta de energia no teu dia a dia, né? Então você precisa fazer uma dieta que ela condiz com o teu dia a dia, gasto calórico e consumo calórico. As coisas que eu mais falo hoje em dia aqui nas minhas consultas e palestras sobre nutrição é que a gente precisa reeducar a alimentação do brasileiro e do petropolitano. Não tem jeito. A gente tem que focar nisso. Eu percebo que a maioria das doenças que a gente passa hoje, né, principalmente o diabetes, ele desencadeia uma série de outras doenças. Então, reeducar a alimentação do brasileiro, do petropolitano, é fundamental. Principalmente porque nós temos um clima atípico, né? Um clima frio, em que nós precisamos de mais calorias, não é verdade? Então, Paulo, são duas coisas que me incomodam aqui em Petrópolis, né? A gente tem a terceira pior capital em prática de atividade física de todas as capitais brasileiras. Pensa que o Rio de Janeiro, que parece ser uma capital ativa, percentualmente é a terceira pior capital em prática de atividade física. E Petrópolis possivelmente está entre as piores cidades próxima da capital ou do estado em prática de atividade física, possivelmente por conta do relevo, do frio, né, do clima e tudo mais. Então, Petrópolis é uma cidade que pratica pouquíssima atividade física. E, hoje em dia, com a tecnologia, avanço da tecnologia, a gente tem um consumo laboral de calorias muito pequeno. O trabalho, hoje em dia, ele exige muito pouco das nossas calorias. Então, o alto consumo, né, até pela nossa educação italiana, alemã, de alto consumo de calorias, é um perigo aqui em Petrópolis. Então, assim, quando a gente pensa em comer mais por conta do frio, tem sempre esse jogo, é frio, ok, mas tem pouca atividade física, pouco consumo calórico laboral. Então, assim, a gente precisa repensar nesse equilíbrio de alto consumo. Isso é um perigo para o petropolitano. Uhum. O que vem a ser uma alimentação saudável tem a ver com o autocuidado e a saúde preventiva? Paulo, na verdade, quando a gente pensa numa pirâmide de saúde, a nutrição está na base. Se você não se alimenta direito, você pode ser o melhor atleta do melhor esporte que você considera assim, a natação é um esporte muito completo, a musculação é um esporte completo? Sim, de certa forma sim. Mas se você não se alimenta direito, você pode praticar o esporte que for, você pode usar o medicamento que for. A dieta é sempre a base de nutrição, de saúde preventiva e autocuidado. Então, se você não come direito, o teu quadro de saúde não vai melhorar, você não vai ter uma performance boa laboral ou esportiva. A nutrição é a base de tudo, não tem jeito. Você precisa comer direito para ter uma vida saudável, não tem escolha. Esse negócio, as pessoas às vezes pensam que quantidade é qualidade, não é bem isso, não é verdade? Sim, sim. Na verdade, a gente tem que lutar contra isso, Paulo. O que acontece? Hoje em dia, o que eu percebo muito nos meus atendimentos nutricionais? Você falou de quantidade, né? O excesso de comida, pensando em carboidratos principalmente, né, é o que mais te traz doença. Então, assim, o que a gente tem que pensar num quadro dietético hoje em dia? Baixar o consumo de carboidratos drasticamente. Tá? Se você quer melhorar o teu quadro de saúde, eu percebo aqui em casa. Minha mãe ficou diabética com 55 anos. O meu avô tinha um quadro de hiperglicemia. A avó dela era diabética. Fatalmente isso vai chegar na minha geração. Né? Eu tenho um irmão mais velho, 2, 3 anos, e eu converso com ele diariamente sobre isso. Se a gente não mudar o nosso padrão dietético, o nosso futuro é o diabetes. Então, assim, a gente pode... O diabetes é hereditário.
Exatamente. E não só isso, Paulo, é esse combinado. É o combinado da tua cultura alimentar, que é hereditária também, e aquela veia familiar ali que tem o diabetes na família. Então, assim, se você não mudar o teu padrão de ingestão de nutrientes, né, dos macronutrientes, né, carboidrato, gorduras e proteínas. O carboidrato não é um macronutriente essencial. O corpo produz glicose. O corpo produz glicose a partir da proteína e a partir da gordura. Então você não precisa consumir carboidratos em excesso. Quando você fala de quantidade, isso é o que mais me assusta. A gente percebe pacientes diabéticos que continuam a consumir glicose, né, o carboidrato, diariamente. Isso não é necessário, Paulo. Então, o meu maior debate hoje em dia com a ciência, né, com a medicina, com a indústria farmacêutica, né, que é quem mais incentiva que você consuma o carboidrato. Claro. Né? É dinheirinho no bolso deles. Exatamente. Então, é esse o caminho. Se eu tiro o remédio de diabetes do meu paciente, se eu explico para ele que ele comendo menos carboidrato ou zerando o consumo de carboidrato dele, ele para de usar os medicamentos, a indústria farmacêutica pira comigo. Então, sim. A gente precisa explicar para o povo que isso é necessário. Se ele quer melhorar o quadro de saúde dele, se ele quer sair, parar de gastar dinheiro com medicamentos, a cada dia tem um novo, mais caro, que diz ser mais eficiente, ele tem que diminuir o consumo ou zerar o consumo de carboidrato dele. É simples assim, Paulo, simples assim. Exato. E ainda falando sobre alimentação, o brasileiro não é dado, não é acostumado, não tem a educação alimentar suficiente para saber que o café da manhã é a refeição talvez mais importante que se faça, né? A gente toma um cafezinho e sai correndo e vai trabalhar. Cafezinho com pão com manteiga. Quando come pão com manteiga, a gente vai tomar um café, acende o cigarro e já sai correndo. Meu Deus do céu. Aí é o terror, né? Terror do nutricionista. Exatamente. É a barbaridade. Porque o café da manhã é justamente a primeira refeição, tem que ser reforçada, não é isso? Então, Paulo, assim, existem muitos padrões dietéticos, né? Quando eu sento para prescrever uma dieta para o meu paciente, eu tenho que pensar, na verdade, no dia a dia do meu paciente, né? Eu sento com ele, converso um pouco sobre o dia a dia dele, o que ele faz na vida dele, né? Qual é o padrão de gasto calórico dele e tal, e a gente gerencia o padrão, a quantidade de comida que ele vai comer, de acordo com o dia a dia dele. Eu já tentei fazer as dietas conhecidas como dietas de jejum, né? Jejum intermitente, onde você para de comer em determinado momento do teu dia, volta a comer em outro. Isso é gerenciável, tá? Isso não não posso dizer que isso não traz saúde, pelo contrário, para alguns pacientes isso até funciona bem, mas muitas vezes, por conta do padrão laboral, né, de trabalho dos nossos pacientes, o café da manhã é uma refeição muito importante, sim. Eu, por exemplo, eu acordo 6h30, tenho que estar no trabalho às 6h30 da manhã, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. E muitas vezes trabalho em pé, dando aula, né, na minha academia lá na Barão do Rio Branco, e muitas vezes eu preciso de energia para dar essa aula. Não consigo chegar lá sem comida, não me sinto bem. E mesmo com uma dieta baixa de carboidrato, sem comer o meu pãozinho de manhã cedo, eu tomo a minha vitamina de abacate, eu faço um ovo mexido e tomo um café preto. Eu sempre como alguma coisa, quase sempre como alguma coisa. Quando eu saio na correria, eu uso lá uma pasta de amendoim que me dá energia também, dou uma colherada na minha pasta de amendoim e saio para trabalhar. Eventualmente, eu testo o jejum e eu me sinto um pouco menos energético no meu trabalho. Quando eu tenho uma manhã laboral mais tranquila, eu até posso tentar um padrão de jejum. Mas isso é muito individual, tá, Paulo? Assim, isso é algo que a gente tem que testar com os nossos pacientes. O paciente diabético que tem pouco gasto calórico pela manhã, ele consegue ter bons rendimentos com o jejum da manhã. Então, assim, isso é muito individual. Pontuar assim, tem que comer muito no café da manhã e menos no jantar. Isso não serve para todos os pacientes. Isso realmente, a dieta, ela tem que passar por esse processo de avaliação individual. Isso sempre é muito importante. Para mim é muito importante, porque eu, por exemplo, de manhã em jejum, estou mal-humorado. Acontece muito. Acontece muito. Eu não gosto de falar antes do meu café da manhã.
Tenho horror de falar antes do meu café da manhã. Às vezes tem amigos que me conhecem, me ligam ao sítio, dizem, já tomou café? Eu digo, já tomei, pode falar. Minha Eu namorada é assim, eu detesto entendo falar de bem. manhã. Eu acho muito chato falar de manhã, em jejum. Agora, outra coisa que as pessoas criaram uma mística de que o ovo traz muito colesterol e não sei quem, não sei quem. O ovo talvez seja o alimento mais completo para o ser humano, não é verdade? E não tem Perfeito. problema consumi-lo, esse negócio de colesterol, isso é mito, não é verdade? Paulo, então, eu participei há 3 semanas atrás de uma palestra com um pesquisador carioca que hoje mora no Canadá. O nome dele é Rolando Sédia. E o Murilo Guerra, ali da Aeróbica, me chamou para participar dessa palestra sobre nutrição, atividade física, emagrecimento e saúde preventiva. O Rolando Sédia é um especialista nesse tema, é um cara extremamente respeitado, mas hoje, infelizmente, por conta das mídias sociais, ele aparece pouco. E esse cara é sensacional. Rolando trouxe para a gente alguns estudos incríveis, Paulo, onde ele fala que o colesterol, quando você olha estudos para pacientes que tiveram um segundo problema cardíaco, né? Já infartaram uma vez um problema cardíaco e tiveram o segundo problema cardíaco. Ele mostra lá fatores de risco para esse segundo acidente cardiovascular. O colesterol alterado, ele é risco 1 para 1. Então, assim, não muda muito você ter o colesterol um pouco mais alto ou mais baixo. Quais são as coisas que mudam verdadeiramente para você ter o teu segundo acidente vascular? Pressão arterial alterada e, principalmente, a insulinemia. O problema com a insulina. Você tem uma taxa de insulina alta e o teu corpo não conseguir mais absorver aquela quantidade de insulina. Então, o maior perigo do nosso gerenciamento dietético para a saúde é a obesidade. A obesidade é um problema porque ela afeta esses 2 fatores e o diabetes. O colesterol, que é tão falado, que é tão medicado hoje em dia, você pode ter certeza que a estatina, que é um medicamento específico, né, e todas as suas variações aí de uso para o colesterol, é um dos medicamentos hoje mais vendidos no mercado. A indústria farmacêutica vibra com a estatina. Então, você falar de colesterol hoje, né, o cardiologista que fala de colesterol, o nutricionista e todos os outros médicos que se preocupam muito com isso, esse médico ele está preocupado em controlar teus níveis de forma medicamentosa. Muda o teu padrão dietético, faz a tua atividade física, consome o teu ovo, que é a base de proteína e boas gorduras. É um alimento incrível. Você não tem que ficar preocupado com... você não vai comer 30 ovos por dia. Não, precisamos ser uma Graziane Barbosa, né? Não, 52 ovos por dia. Aquilo é uma loucura, Paulo. Aquilo ali é um excesso de tudo, excesso de uso de hormônios, de esteroides. É um X-Men aquilo, né? A Graciane não é um humano, não é um ser humano. É incomparável, né? Infelizmente é isso que dá mídia. Se todos os seguidores da Graciane seguissem o Rolando Sédia, que tem 300 seguidores no Instagram, o mundo seria diferente, Paulo. Infelizmente, existe essa deturbação das redes sociais, onde a imagem vale mais do que o conhecimento. Infelizmente. É verdade. Bruno, o que vem a ser atividade física e condicionamento físico? Então, quando a gente fala... Atividade física é a prática, Paulo. Todo ser humano precisa praticar atividade física. Né? Atividade física é fundamental para a saúde preventiva, seja ela qual for. Eu tenho escada aqui na minha casa, se eu subo a escada e desço 5 vezes por dia, eu estou praticando a minha atividade física. O que é importante hoje, né? Quando a gente muda de atividade física para condicionamento físico? Condicionamento físico geral é você condicionar as suas capacidades físicas. E hoje em dia, qual é o maior problema do condicionamento físico geral? A falta da atividade de força. O que eu vejo hoje com os meus pais, meu padrasto idoso, minha mãe idosa, meu pai idoso, minha madrasta idosa? Eu percebo uma falta da manutenção do trabalho de força. O que vai acontecer com o avançar da idade deles hoje com 80 anos, amanhã com 90, e espero que eles cheguem aos 100, 120, que sejam imortais na minha mente, né? Mas é a falta do trabalho de força. É a dificuldade que eu vi o meu avô, com 94 anos, quando ele se foi, extremamente lúcido, seu Florentino,
ele falava: Neto, eu já não consigo mais sentar no vaso para fazer minhas necessidades. Não consegui mais levantar. A cabeça perfeitamente lúcida, sempre atleta, só que eu não sabia como ajudar o meu avô lá atrás, com os 94 anos. Hoje eu tenho a solução. Hoje eu sei que com 100 anos, se eu parasse para pegar o meu avô, falasse: vô, a gente vai treinar, a gente vai fazer musculação, vai fazer atividade física e a gente vai condicionar o nosso corpo para manter a força. Ele estaria até hoje aí, quem sabe, com 120 anos, fazendo a atividade dele. A gente precisa entender que a gente precisa condicionar o nosso corpo em todos os aspectos físicos para ter uma longevidade tranquila. Então, o condicionamento físico geral, ele não pede só um padrão de atividade física, como você falou. Ele pede uma série de padrões, né? Uma caminhada vai mexer com o teu condicionamento físico, que a gente chama de resistência cardiorrespiratória. Um exercício de força vai mexer com outros dois. É o teu condicionamento físico para resistência muscular e para força, e para potência muscular. A gente treina o equilíbrio, a gente treina a precisão, a gente treina uma série de outras capacidades físicas para melhorar o teu condicionamento físico geral. E é isso que te entrega uma performance de vida, não só esportiva, melhor, para a tua vida, para a vida. Por que se deve começar a malhar numa academia, o Bruno? Então, Paulo, aqui no Brasil, qual é a vantagem de ser brasileiro agora? A gente tem a formação profissional de educação física, que é regida pelo CREF, né, pelo Conselho Regional de Educação Física, ao qual faço parte aqui em Petrópolis como voluntário. Eu sou presidente da Comissão Imperial aqui em Petrópolis, do CREF. E o que a gente faz? A gente se preocupa muito com o padrão, né, de profissional que a gente tem nas nossas academias, e se aquele cara que está lá dentro da academia é verdadeiramente formado em educação física. Ele não é um prático que eu me interessei pela atividade física, eu vou aqui dar aula. Então, quando você vai começar a fazer a tua atividade física, é sempre muito importante você procurar um profissional de educação física, e esse cara está dentro de uma academia, né? Essa pessoa, esse profissional está dentro de uma academia. Ele vai saber te instruir com tranquilidade, ele vai saber o que você precisa para você evoluir, saber falar do teu condicionamento físico geral, qual o tipo de treinamento que você precisa. Então, a academia hoje é o primeiro passo que você tem que dar para uma mudança. Claro que depois você vê, aqui atrás eu estou na casa aqui da minha mãe, tem lá uma torre de peso, já tem aqui em cima um fixador, tem uns elásticos, a gente montou uma academia dentro da sala dela. Então, assim, você pode evoluir desde que você tenha orientação profissional para fazer isso. É muito perigoso você tentar fazer isso do teu jeito. Eu vi um vídeo na internet do cara fazendo, vou tentar fazer em casa. Fatalmente, você vai se lesionar. Lógico, não resta nada. Então, assim, isso é muito perigoso. A academia é um primeiro passo. Claro que você pode ter um personal em casa, claro que você pode treinar nas academias, por exemplo. O Parque Cremery, que é vizinho aqui da minha casa, tem a Academia da Saúde. Tem uma estrutura metálica lá que você consegue fazer um bom treino de bancos, de traves, que você consegue fazer um bom treino de condicionamento de força. Só que você precisa de instrução. Você chega lá na academia, nem sempre tem um... Aliás, na Academia da Saúde não tem, infelizmente, em Petrópolis, na Academia da Saúde, não tem um profissional de educação física para te instruir diariamente. Então, isso é um problema. Um grande problema. Isso é um problema. A gente precisa de mais atenção do profissional, né? A gente precisa de mais programas de política pública para dar atenção, principalmente, a essa capacidade física força, para a gente aliviar o futuro do nosso petropolitano. O petropolitano é uma população que está evoluindo de idade, né? A gente tem muitos idosos em Petrópolis. A gente precisa melhorar o padrão de envelhecimento do petropolitano. Ô, Bruno, para se iniciar uma atividade na academia, é preciso que haja aquecimento ou não? Sim, sempre. Quando a gente fala em aquecimento, Paulo, não necessariamente é você subir numa esteira para caminhar ou subir numa bicicleta para pedalar. A gente tem que pensar num aquecimento específico para o padrão de atividade que você vai fazer. Então, se você vai fazer um trabalho de força, é importante você aquecer suas articulações e músculos, né, para você... Vou fazer um trabalho para a musculatura do tronco. Eu tenho que aquecer meus braços, a musculatura das costas, do peitoral. O padrão do aquecimento que você vai fazer é mais importante, né, do que o aparelho que você vai usar. Então, eu tenho que aquecer todo o meu corpo, elevar um pouquinho a minha frequência cardíaca para preparar o meu corpo para aquela atividade física que eu vou fazer. Tá? A gente fala muito, o aquecimento é fazer um exercício aeróbio pequeno. Eu vou fazer 5 minutos de esteira, 5 minutos de um remo ergométrico, vou caminhar para depois fazer musculação. A caminhada
ela não necessariamente ela te aquece para musculação. Então, assim, tem que pensar assim, aí, mais uma vez, o profissional de educação física, ele vai saber direcionar essa instrução para você. Não pode deixar de fazer. Para que você perca mais gordura, o importante na esteira, por exemplo, é você começar no ritmo e depois de alguns minutos fazer um sprint e depois desacelerar. Isso é real? Então, Paulo, isso é muito bacana, né? A gente tem faixas de frequências cardíacas de treinamento. Quando você fala em sprint, eu entendo aumentar a frequência cardíaca. Então, dizer que eu tenho lá um aluno que está começando comigo, ele vai para a esteira e ele começa numa caminhada de 3 km por hora. A frequência cardíaca dele está próxima de 130 batimentos. Eu entendo que aquela ali já é uma frequência de gasto calórico para ele, e se eu aumentar muito essa velocidade, botar ele para correr, por exemplo, ele perde a mecânica, não consegue correr direito na esteira, e aí eu não posso dar um sprint na vida dele, mas eu posso talvez inclinar um pouco a minha esteira, eu posso aumentar a caminhada dele, e aí eu já aumento a intensidade do treino. Isso é válido. Só que, assim, tudo isso tem que ser observado com controle de frequência cardíaca. Hoje em dia a gente tem frequencímetros com custo-benefício muito bom, até os equipamentos mesmo que a gente tem na academia, ele já faz a medida da tua frequência, a gente precisa sempre observar isso aí, é sempre muito importante. O gerenciamento da frequência cardíaca, ela gerencia o teu treino. Então é sempre importante a manutenção de um bom trabalho de condicionamento físico geral, e essa variação de frequência cardíaca é bem condicionante, mas não é também o único padrão de treino. Uma caminhada contínua também te condiciona. É muito importante você variar os tipos de treino que você faz, né? Um contínuo, um variado, até assim, para quem treina mais vezes por semana, conseguir a manutenção do treino. O que importa hoje em dia, Paulo, no meu ponto de vista, é a manutenção da atividade física. Se você consegue treinar todos os dias um pouquinho, ótimo, ótimo. Perfeito. Bruno, qual a diferença entre perder peso e emagrecer? Legal, legal. Essa é muito boa, Paulo. E eu vejo isso diariamente nos meus pacientes de nutrição que combinam o gerenciamento nutricional com o treinamento de força. Seja ele a musculação, ou crossfit, como eu tenho lá no meu espaço, uma ginástica localizada, como a gente tem lá também. Todo o trabalho que a gente bota peso, né, no treinamento, ele pode gerar um aumento de massa magra, né, que é a parte de força que eu comentei com você, que é tão importante hoje para o nosso petropolitano mais velho. E muitas vezes o que acontece? Esse paciente, ele está combinando a dieta dele, né, a nova educação nutricional dele com esse trabalho de força. E ele vai subindo na balança no decorrer das semanas lá, e ele percebe que a balança não está mudando. E muitas vezes ele entra em contato comigo, Bruno, tô achando estranho aqui, cara, ó, as mulheres principalmente, né? A minha calça, eu perdi 2 números de manequim. Saí do 44 para o 42. Só que o meu peso da balança não está mudando. O que está acontecendo comigo? Aí que tá. A diferença do emagrecimento, né? Ela está verdadeiramente emagrecendo, ela está baixando o percentual de gordura dela e não está perdendo peso. Né? Então, as duas coisas, né? Isso acontece muito, né? Perder peso emagrecendo acontece muito quando o teu padrão dietético e o teu treinamento está mais focado numa atividade mais aeróbica, que a gente chama, né? Na parte do treinamento mais cardiovascular, sem o treinamento de força. Mas quando você combina com o treinamento de força, musculação, a tendência é você emagrecer sem perder peso por algum tempo. Pode ser que depois de aumentar um padrão X de massa magra, de músculo, você consiga ainda diminuir um pouco o teu peso de balança. Vai depender de paciente para paciente. Quando você começa a ver um resultado de perda de peso efetivamente? Paulo, vou falar aqui o meu caso, né? Eu fiz uma cirurgia ortopédica que era necessária aqui de uma tendinose de anos que eu tinha, e fiquei 2 meses sem praticar atividade física direito, relaxei bem na minha dieta, e eu comecei depois dessa palestra, inclusive com o Rolando Sede, lá no Murilo, a testar um cardápio que a gente chama de dieta cetogênica. É uma dieta que a gente aumenta o consumo de proteínas e diminui drasticamente o consumo de carboidratos, até para testar o padrão dietético, para usar com os meus pacientes e principalmente aqui em casa,
com a mamãe e com o meu irmão, para mudar um pouco esse padrão nutricional, essa cultura nutricional aqui da casa. Paulo, em 2 semanas de dieta eu já perdi 3 quilos. E eu sou um cara que sou um adulto de 1,60 m que pesa 70 quilos. Eu já perdi 3 quilos em 2 semanas. Então, assim, o gerenciamento dietético, dependendo do padrão que você vem fazendo, ele é extremamente eficaz no emagrecimento. A gente resolve isso muito rápido. O que faz a diferença, Paulo, é a aderência. Eu tenho a responsabilidade de fazer um bom trabalho para mim aqui, eu me sinto responsável. Né? Então, a gente tem que gerenciar isso. Gerenciar o padrão de alimentação, né, para aquele paciente. E é eficaz, é rápido. Depende da aderência. Depende também de cada organismo, de uma série de coisas, né? Sim. A importância de um médico acompanhar uma pessoa antes de iniciar uma academia é muito importante, não é, Sempre. É muito Nós importante. temos visto acidentes aí que têm acontecido com pessoas, né? Pessoas, alguns irresponsáveis que não, algumas academias que não têm esse tipo de acompanhamento, é um problema sério, né? Um exame antes de iniciar, né? A gente tem hoje, Paulo, assim, 2 coisas que me preocupam muito, né? A gente tem hoje a cultura americana que invadiu os nossos espaços de atividade física. Como é que é a cultura americana do treinamento físico em academia? Você entra para um clube, você não entra para uma academia. Nos Estados Unidos, você entra para um lugar que tem as máquinas e você tem que tentar perceber ali naquelas máquinas como é que você usa. Aqui no Brasil, hoje em dia, você tem um profissional, várias máquinas, isso nas academias que a gente chama academia low cost, né? As academias que você paga menos para treinar ali, mas você tem uma estrutura muito boa. Você tem um profissional que aí fica treinando ali dentro um monte de gente e esse profissional de olho. Então, assim, isso tem me incomodado muito. A gente vê que, a gente percebe que esse padrão de academia, a gente tem percebido acidentes com máquinas, né? Acidentes, às vezes, fatais. Então, não é só o gerenciamento do exame, o exame médico ali, né? A liberação do médico para você treinar. Tem muito a ver também com o gerenciamento do treino que é dado, né? Nesses acidentes de academia. Mas também, claro, a falta de uma leitura de como é que anda o seu coração, isso é muito importante. Não tem jeito, tem que ser feito. Bruno, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e a gente volta já para o segundo bloco. Perfeito, obrigado. Paola, manda lenha. Imperial Petrópolis. Imperial AM 1550. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis. Com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. A Rádio Imperial disponibiliza agora mais uma forma para você, amigo ouvinte, entrar em contato conosco. Envie já sua mensagem para o nosso WhatsApp 2237-6161. 2237-6161. Participe você também! Quer aulas mais dinâmicas e práticas em laboratórios de universidade? No Colégio de Aplicação, seu filho aprende vivenciando a prática do que estudam em sala de aula nos diversos laboratórios da UCP. São mais de 50 anos de tradição. Colégio de Aplicação da UCP, da educação infantil ao ensino superior.
seu filho crescendo na universidade. Quer ter um ato simples de amor e solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas? Participe da campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação pode ser feita todos os dias de 7 às 18 horas, inclusive domingos e feriados, no novo endereço do Banco de Sangue, que agora fica na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone 2245-2324 e o WhatsApp 992729416. Apoio Imperial AM. A Diocese de Petrópolis, por meio do projeto Presença Samaritana, informa. Quer saber como colaborar na prevenção de desastres? Vistorie sempre o seu imóvel e, caso encontre alguma rachadura nas paredes ou fendas nos terrenos da sua casa, ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo 199. Peça para vistoriar o local e garantir que está seguro. E se você for construir, não coloque a sua vida em risco e construa somente em locais seguros. E busque sempre uma orientação técnica de um profissional. E o mais importante, em caso de chuvas intensas e inundações, não saia de casa ou circule pelas ruas da cidade. Fique em um lugar seguro. Se precisar de ajuda, chame 199. É a Diocese com você, cuidando da nossa comunidade. Chegou a hora de garantir o Nissan perfeito para você e aproveitar as melhores condições do mercado. Novo Nissan Versa Exclusive CVT 2024, com taxa zero e parcelas a partir de R$ 896. Você não pode ficar de fora dessa. Faça um test drive em uma de nossas concessionárias e viva uma nova experiência. Queico Caxias, Rodovia Washington Luiz, 1375, telefone 2433-8000. Queico Nova Iguaçu, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 217, telefone 2433-5000. E Queico Campo Grande, Estrada do Monteiro, número 540, telefone 3514-4500. Nissan Queico, o melhor negócio, o melhor atendimento, o melhor jeito de ser Nissan. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. 1550. Legal. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes, nós hoje estamos batendo um papo aqui. Quero lembrar a todos que nós estamos pela plataforma também do Facebook da Rádio Imperial. É só você entrar no Facebook da Rádio Imperial e você vai lá nos assistir ao vivo e a cores. Vamos lá. Estamos batendo um papo com Bruno Cristi, que é personal trainer, formado em educação física, professor e nutricionista. Aliás, as duas coisas se complementam, né, Bruno? Você ter educação física, ser um personal trainer, aliás, as três, e ser nutricionista. Isso é importante porque você consegue conciliar tudo melhor, não é? Perfeitamente, Paulo. Então, quando eu fiz 10 anos de formado em educação física, eu tinha acabado de passar pela minha pós-graduação em treinamento esportivo e eu percebi duas coisas muito importantes aqui em Petrópolis. A gente não tinha um profissional de nutrição dedicado à parte de nutrição e atividade física. Eu percebia que muitos alunos meus das academias, eles migravam para o Rio de Janeiro para fazer consulta com um profissional de nutrição. Depois que eu entrei na faculdade pensando exclusivamente nesse mercado, eu percebi a importância de você conciliar os dois currículos. O quão importante é você entender não só do gerenciamento físico do teu paciente, mas sim da parte nutricional, porque os dois se completam. Você não consegue, como eu falei no início do nosso papo, você não consegue gerenciar o treino do teu atleta com muita qualidade se ele não tem um bom padrão de alimentação. Isso não existe. Então, não funciona. Então, unir os currículos é muito importante. Eu hoje, como preceptor, sou preceptor de estágio das duas grandes universidades aqui, da Faculdade de Nutrição, da FASE, que agora tem nutrição também na Unesa, também, né, na Estácio de Sá, e recebo muitos
estagiários de educação física da UCP, da Unopar, da Estácio, e eu estimulo muito os meus estagiários lá a cursar as duas cadeiras. É importantíssimo você entender os dois lados. Hoje em dia eu tenho já tem lá um estagiário que está cursando, terminou nutrição, ele fez o caminho contrário, né? Terminou nutrição e está cursando educação física também agora. Legal. Ô, Bruno, o que é um plano alimentar? E isso varia para cada pessoa? Sim, sempre, sempre. A gente tem hoje, Paulo, assim, várias formas de gerenciar uma dieta. Hoje, quando você quer usar o sistema americano do faça você mesmo, então, você tem aplicativos que você baixa no teu telefone, ele vai te dando um passo a passo do teu peso corporal, né, da tua necessidade de nutrientes, e no final ali ele gera um cardápio para você. Então, assim, é fácil você hoje em dia melhorar o teu padrão dietético. Assim, o que eu recomendo como profissional de educação física e nutricionista é que você tenha contato com um profissional que vai saber te indicar como usa isso e tentar seguir isso da melhor forma possível. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil gerenciar a dieta, muito fácil. As pessoas não precisam, assim, claro, tem que ter um interesse em comer bem, tem que ter um interesse em planejar o teu dia a dia, né? A tua rotina alimentar. Não adianta você achar, eu vou para o meu trabalho, lá eu vou ver o que tem. Isso não funciona, né? Chega lá no refeitório da tua empresa, só tem coisa frita, é muito melhor você planejar a tua dieta e transportar, ou então observar o cardápio do teu refeitório para saber o que tem. Muitas vezes, quando você não tem um refeitório na tua empresa, tentar buscar um restaurante que você consiga se alimentar com qualidade próximo ao teu trabalho, ou então transportar a tua comida, que é o mais seguro. Cozinhando ali, você sabe o que verdadeiramente tem na tua comida. E, assim, no meu ponto de vista, para você acertar o teu gerenciamento dietético, é a melhor escolha. O Bruno, o portador de lesões tem que ter exercícios diferenciados. Como isso pode ser praticado, tipo agachamento? Paulo, é muito simples. Eu tive essa experiência agora com o meu ombro. Eu não consigo, a gente não está muito nas imagens na rádio, mas eu não consigo ainda acertar metricamente o meu ombro em determinados movimentos. Então, estou tendo que reaprender a fazer esse movimento, né, de giro do meu ombro, né? Eu danifiquei o meu manguito rotator, que faz a rotação do braço para dentro e para fora. Então, assim, eu tenho que readaptar o padrão de exercício que eu faço comigo para... Né, eu estou fazendo um acompanhamento fisioterápico com Alexandre Herculano lá, que trabalha na mesma clínica que eu ali no centro, na Med Center. Ele vem fazendo um acompanhamento de evolução dos exercícios comigo e eu vou fazendo os treinos que eu consigo fazer na educação física, lá na parte de treinamento, meio que orientado por ele, né? Ele vai me dando dicas, eu vou fazendo e a gente vai caminhando juntos. Mas todo portador de lesão crônica ou aquela pontual ali, né? Aquela aguda ali, ele precisa combinar o treinamento dele com um acompanhamento médico, ortopédico, fisioterápico e, se possível, liberado para treinar com educação física. Ele tem que ter um profissional de educação física para acompanhar quais são as limitações dele. Não adianta ele chegar lá e achar que vai fazer o que ele fazia antes da lesão, porque não vai fazer. Eu estou passando por isso. É lógico. O quanto de carboidratos e proteínas são necessários numa dieta alimentar? Então, Paulo, isso é o meu novo dilema aqui e é o que eu tenho tentado divulgar na internet sobre o gerenciamento dos macronutrientes, né? Você falou do carboidrato e da proteína e a gente ainda tem a gordura nesse meio. Carboidratos e proteína oferecem 4 calorias por grama e a gordura em torno de 9 calorias por grama. Para você montar um gerenciamento dietético para você de bom padrão, o ideal, quando as dietas que eu considero padrão aqui, tem uma dieta que a gente chama de dieta da zona, né? É o Zone Diet, que é o livro lá do Bercias, que é um estudioso da parte dietética norte-americano, e eu gosto muito desse padrão de gerenciamento máximo de carboidratos. 40% das tuas calorias diárias de carboidrato e o 30-30, né? 30% das calorias em proteína e 30% das calorias em gordura. Se você joga isso hoje em dia num aplicativo desses, controlando a tua métrica de pesos, você vai lá nessas lojas baixo custo aqui da cidade, a gente tem um monte aqui, uma em cada esquina, compra uma balancinha de R$25 daquelas de controle de peso.
pesa a quantidade de comida que você come. Pesa, você tem que pesar quanto de arroz você come, quanto de carne você come, para você ter noção do quanto você está ingerindo. Uma das maiores, dos maiores problemas que eu tenho hoje em dia com o idoso, eu vejo isso aqui em casa, é que o idoso não consome a quantidade de proteína necessária para uma boa manutenção muscular dele. Então, assim, quantidade de proteína necessária para você ficar saudável. 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Esse lance 0,7, ficar baseando para baixo, a tendência de erro é muito grande. O idoso já não tem muito apetite, muitas vezes, para uma carne, né? Às vezes não tem muito acesso também, tem que começar a pensar em alternativas. Vem o ovo, vem o queijo, vem o leite, tem que pensar em outras fontes de proteína para ter mais acesso. A gente precisa disso. Então, assim, tem que ter uma atenção maior com o nutriente e proteína e muitas vezes, como eu falei lá no início do papo, baixar a ingestão de carboidratos. Né? Diminuir o pão, diminuir o arroz, a batata. A ideia básica é essa, né? Pensar nessa... Tudo que eu gosto. É incrível, Paulo. Assim, eu converso, tem uma paciente minha que é minha aluna também, que é muito conhecida sua, a Verinha, a esposa do falecido querido Portela. Ela fala muito do consumo alto de carboidrato também. Minha mãe também, extremamente, Dona Leila aqui, é uma consumidora excessiva de carboidratos, né? Isso de falar nos doces. Ah, meu Deus do céu. É baseado em açúcar, exatamente. Formiga. Como é que a gente faz para baixar o consumo de carboidrato de vocês? Pegar ali, né, quem tem 60, 70 a mais e mudar o padrão dietético dessa pessoa, falar com ela que ela não pode mais. O que eu tenho feito com meus pacientes e tenho feito comigo? Eu tenho tentado criar receitas onde você simula um doce, porém com uma base ali de proteínas e gorduras maior para não aumentar muito o índice glicêmico daquela alimentação. Por exemplo, eu tenho uma receita de manjar que eu faço aqui para minha mãe, que é praticamente zero, ele é zero açúcar. Eu estou criando agora uma receita de cheesecake, onde a base do cheesecake ali, né, é farinha de aveia, o recheio branco do cheesecake é uma proteína doce com uma proteína adoçada, né, com adoçante, e o creme de ricota, e ele vai ter o carboidrato da fruta vermelha ali em cima. Eu vou fazer uma calda sem açúcar e vou oferecer isso aqui para a gente ver se isso é usual. Então, assim, existem receitas que você pode fazer de doce, inclusive, com baixa ou zero ingestão de açúcar. Só que a gente tem que começar a pensar nisso como uma alternativa para quem não consegue deixar o doce, né? É a única alternativa no meu ponto de vista. Tem que olhar para isso. Para você ganhar uma massa muscular, qual o melhor tipo de exercício? Sempre os trabalhos de força. Treinamento de força é essencial. A gente não consegue fazer um gerenciamento de massa magra, aumento de massa magra, sem trabalho muscular. Se você não aumentar o teu trabalho de força, você não consegue aumentar músculo. Não tem jeito. Eu vou sair para caminhar, vou fazer uma natação, vou fazer uma hidroginástica, um pilates. Esse padrão de treinamento mexe muito pouco ou nada com o teu condicionamento de força. Não tem jeito. Não tem jeito. Para fazer exercício sem um profissional acompanhando, o quanto pode ser prejudicial? Sem acompanhamento é aquele papo que a gente falou. Se você treina sem uma instrução, principalmente a parte de força, Paulo, não tem jeito. Dizer que esses pesos que estão aqui em casa, eu deixo isso aqui, mãe, faz aí o teu treinamento de força sem nenhuma orientação. A chance de lesão é tão grande quanto uma lesão numa academia com baixa instrução, né? Então, aqui, sem instrução, é o meu maior medo, né? O brasileiro, ele não tem uma educação esportiva, Paulo, infelizmente, a gente não tem isso nas escolas, onde a educação física nas escolas falha muito nisso. A gente não consegue verdadeiramente educar o físico das nossas crianças, né? O que eu entendo como educação física? Você mostrar para as crianças um passo a passo, né, de gerenciamento de treino, que ela consiga praticar a atividade física dela depois sozinho. Não é chegar numa quadra, jogar uma bola pro alto e falar, aí, criançada, hoje é futebol, hoje é basquete, hoje é handebol. Isso não é educação física, não é só isso a educação física. Você tem que educar o físico da criança. Então a gente precisa, lá atrás, desde a primeira infância, a mostrar para as crianças
o que é uma atividade física e se possível, ele entender aquilo ali como um padrão usual para ele reproduzir na casa dele com segurança, ótimo. Para quando ele chegar na idade adulta dele, lá no final da escola dele com os 18 anos, ele está apto a entender o que é educar o físico dele. Né? Então, assim, qual é a nossa falha hoje no nosso sistema de ensino? A gente não educa o físico das nossas crianças. Quando você vê um norte-americano, ele sabe levantar peso sozinho, porque ele passou pela escola e a escola educou ele. E aí, quando ele vai para a academia com baixa instrução, ele já sabe ao menos o que fazer. Aqui no Brasil, você bota o cara na academia para treinar, ele não tem a menor ideia do que é cada equipamento aqui. Ele não sabe o que fazer com peso solto. Ele se machuca treinando sozinho. Então, a gente precisa educar o físico de um adulto. Não tem jeito. A gente precisa do educador físico para fazer isso. Então, a gente tem essa falha na nossa base, infelizmente, e a gente não consegue mudar isso. O esporte no Brasil é essa vergonha que a gente está passando, infelizmente, no Ministério do Esporte. A gente tira uma pessoa extremamente técnica, que sabe tudo de vôlei, que entende de base física verdadeiramente, e coloca um político que não tem a menor ideia do que está fazendo lá, que não vai resolver o problema do esporte no Brasil. Mais uma vez, a gente perde a oportunidade de melhorar o esporte no Brasil por conta de cargos políticos, infelizmente, mais uma vez. Treinar academia em jejum, quanto pode ser perigoso, Bruno? Pode ser perigoso quando o jejum em treinamento te causa algum mal, ao ponto de, por exemplo, não melhorar a sua performance em jejum. Eu percebo assim, eu tenho tentado isso agora com esse meu gerenciamento dietético novo, tentar um treinamento em jejum para baixas intensidades e treinamentos de até 1 hora, eu consigo ter uma boa performance. Quando eu aumento o volume desse treino, né, quando eu faço um treino de maior volume, eu não consigo uma boa performance. Então, assim, você tem que entender qual treino você vai fazer para saber se o jejum é usual ou não no teu caso, tá? Entender como o seu corpo também se comporta em jejum. É isso. É fundamental que você tenha essa visão de gerenciamento. Você não pode treinar em jejum a revelia, assim, sem saber o que você está fazendo, porque você não sabe se aquilo ali pode fazer mal. Então, é um teste, e eu recomendo que esse teste seja feito sempre orientado por um profissional de educação física e um nutricionista. A partir de que idade pode-se começar uma musculação, por exemplo, e até que idade podemos praticá-la? Perfeito, Paulo. Essa é uma questão que até hoje é um dilema, né? Eu vejo isso assim, profissionais de educação física sem saber como instruir, e muitos médicos até hoje, infelizmente, instruindo crianças a não fazer treinamento de força, dizendo que o treinamento de força vai te deixar pequeno. Eu sou o maior exemplo do quanto isso é uma falácia. Eu tinha 12, 13 anos, eu sempre fui uma criança menor, eu era o menor do meu grupo de escola, e eu tinha um interesse na prática do treinamento de força, com 11, 12 anos, e minha mãe, assim, por alguma outra indicação médica, me indicava a fazer esportes de salto. Ela falava assim, filho, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, porque você vai crescer fazendo esses esportes. Se você for fazer ginástica, se você for fazer musculação, você vai ficar pequeno. Aí eu, por quê, mãe? Olha, é só você olhar para os jogadores de basquete e para os jogadores de vôlei. Eles não são altos? E olha para os praticantes de ginástica. Eles não são baixos? Isso é um engano, é uma falácia que assusta. Até hoje existem médicos que falam isso, Paulo. E assim, isso é uma seleção natural, Paulo. A gente tem jogadores de basquete altos porque eles se desenvolveram e a gente vê hoje no nível profissional jogadores de basquete alto. Como tem jogadores de basquete com 1,60 m. O que aconteceu? Hoje eu sou um jogador de basquete com 1,60 m. Eu não cresci jogando basquete. Não adiantava nada. Se eu tivesse feito um esporte de força, talvez eu tivesse mais sucesso esportivo por conta da minha altura. Eu não tive sucesso no basquete, apesar de ser um braço de pau, né? Como se falam lá, perna de pau, braço de pau. Eu não sou um bom jogador de basquete, mas eu gosto muito do basquete, até pelo período que eu joguei. Mas é uma dificuldade muito grande da gente entender isso. A musculação para criança é um ótimo estímulo para você educar o físico da criança no trabalho de força. E esse trabalho de força ele não pode parar nunca, Paulo. A gente tem que usar a musculação, o trabalho de força, o crossfit, o cross-training, até a nossa morte, até o dia que a gente morrer. Não tem jeito.
principalmente na terceira idade, os idosos, eles precisam do trabalho de força. Não tem jeito. Para manter uma vida saudável, sem auxílio de órteses, né, de bengalas, de muletas, você precisa manter o seu trabalho de força eternamente. Eternamente. Isso tinha que ser amplamente divulgado e as políticas públicas de saúde preventiva e autocuidado tinham que atender todos os nossos idosos quando o assunto é treinamento de força. Isso é algo que a gente... Pode perguntar. Não, pode perguntar. Assim, a minha grande preocupação é essa. A gente tem que trabalhar a saúde preventiva com essa atenção. A gente tem que atender o trabalho de força para todas as idades. Todas. Bruno, você faz atendimento nutricional também? Sim. Eu milito, né, nessas duas bandeiras, né? Hoje em dia eu tenho o meu trabalho como personal trainer, o meu trabalho como clínico nutricional, lá na CrossFit Serra e na Med Center, que são os lugares onde eu atendo presencialmente. Eu faço consultas que eu chamo de mentoria online sobre alimentação, que é uma consulta que eu faço frente a frente com o paciente via aplicativos, e eu não consigo fazer todas as métricas que eu faço na clínica usual, mas é uma consulta que eu consigo orientar o meu paciente na parte nutricional. E os meus trabalhos como profissional de educação física no meu espaço lá também, né? Dando as minhas aulas. E sou um ativista das palestras para grandes grupos, para falar sobre nutrição, sobre saúde preventiva e autocuidado. Eu milito nos conselhos municipais de alimentação escolar. Você faz parte dos conselhos municipais de saúde, de alimentação escolar e de esporte e lazer. Isso. O que cada um desses conselhos discute? Então, Paulo, eu entendo, né, essa é a minha seara, eu entendo sobre saúde preventiva, esporte e alimentação. Como petropolitano, envolvido com entidade civil como o Conselho Regional de Atividade Física, eu consigo pleitear uma cadeira dessa. E assim, todo petropolitano que tem alguma expertise, se todo petropolitano se interessasse pelas cadeiras, a gente tem 34 conselhos no nosso município. Se todo petropolitano se interessasse por uma cadeira, ia faltar cadeira, ia sobrar interesse. A política, ela se faz daí. É ali é aquele espaço que a gente tem para cobrar dos nossos políticos o que a gente pode fazer, o que deve ser feito sobre as mudanças, né? Apesar de nem todo o conselho funcionar assim. Por exemplo, o Conselho de Saúde é um conselho de grupo de WhatsApp aberto, onde a gente consegue falar sobre toda a parte de saúde. Hoje mesmo eu fiz uma postagem aqui no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Esporte e Lazer é um grupo fechado, onde só o secretário fala. Então, assim, existe, claro, as divergências políticas, mas o papo ali tinha que ser o esporte, o lazer, e isso, infelizmente, tem acontecido muito pouco na cidade. Existe lá um movimento político que limita essas mudanças, mas, assim, eu vejo que o Conselho de Saúde tem uma caminhada boa. O Conselho de Alimentação Escolar é extremamente politizado, mas também a gente consegue se acertar. O Conselho Municipal de Esporte e Lazer, hoje em dia, é completamente engessado. Infelizmente, as coisas lá dentro não funcionam. É duro. Isso eu vou te contar. As coisas aqui em Petrópolis são muito difíceis. Exato. Mas a gente vai vencendo barreiras. A gente tem que vencer. Quem quiser te contatar, como é que faz? Paulo, então, pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Tem um WhatsApp comercial, que é o meu pessoal, que é o 24992323772. Tem um link no meu Instagram. Repete aí. 24, né? DDD, o número 992323772. Esse é o meu contato pessoal. Existe também o meu Instagram, que é Bruno Christ Nutri Esporte, tá? Bruno Christ, né? O CHRST, que é um nome alemão aí, da origem petropolitana mesmo. Apesar de ter misturado muito, ainda tem lá a origem alemã e italiana, que é o meu contato pessoal também. Você me encontra no Facebook, lá também como Bruno Leonardo de Souza Christ, que é o meu nome completo. Tem a minha página no Facebook, que é Bruno Christ Nutrição e Atividade Física. Eu tenho, assim, nas redes sociais você me encontra com certa facilidade. E, assim,
extremamente aberto a dicas, conversas, para marcar as consultas, para conversar sobre saúde preventiva e autocuidado. Eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, eu me dedico, a minha missão na Terra é essa, e é o que eu tenho que fazer pelo povo, né? Eu tenho que ajudar o petropolitano a melhorar a saúde com saúde preventiva e autocuidado. É o meu caminho. A tua academia na Barão do Rio Branco? Barão do Rio Branco 1300, na antiga Retífica Leal ali, do saudoso Marcão. A gente tem um espaço ali embaixo mesmo, né, que é a vitrine da Retífica, muito próximo ali à Faculdade de Nutrição e Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? E a minha clínica de atendimento é a Med Center no edifício Cinda, 4º andar. Trabalho em outras academias também, hoje em dia na Locatelli e na Academia Aqua, com atendimentos personalizados também de atividade física, né, de educação física. Bruno, eu quero te agradecer muito. Estamos já chegando ao nosso horário aqui. Infelizmente, eu teria milhares de outras perguntas para fazer para você, porque é um assunto que realmente demanda vários questionamentos, mas agradeço a tua atenção, o teu carinho para conosco. Vamos manter contato sempre, e isso é o mais importante. Se você quer deixar mais algum recado aí, alguma coisa que você queira dizer? Paulo, eu fico extremamente honrado com o teu convite. Mais uma vez, como você falou, o tema, né, o título desse programa também é minha missão, a gente está aqui para servir. E conta comigo, sempre que você quiser falar sobre esse tema, que é o que eu entendo, sempre que pintar essa vontade, esclarecer alguma dúvida, se quer que, de repente, eu fale um tema mais específico, pode contar comigo. Estou aí sempre para vocês, tá? Fica à vontade. Tudo bem. Bruno, obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aí aos nossos ouvintes, a Eunice, lá de São Paulo, ao Marcos Carneiro, Elizabeth Grabner, José Rotato, lá de Jabuticabal, que está nos acompanhando, a Olivia Wendlen, ao José Roberto Gabrício, o Dirceu Carlos, a Norinda, sempre grudadinha lá no radinho, a Marilene Azevedo, o Alexandre Vieira, Bernardo Filho, João Freitas, a Maristela Eixe, a Conceição do Retiro, Gabriel Lino, Augusto Soares, Alfídias Alves, todos que nos acompanham aqui, enfim, pela nossa Rádio Imperial ou pelo Facebook. Um abraço a todos, bom final de semana. Obrigado, Paola, e até semana que vem, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos, sobre a sua tela do Lions Clube Petrópolis. Um abraço a todos. Fui!